Meus irmãos, como sempre nas noites de quarta-feira, nós estamos ajudando os irmãos na sua leitura devocional do dia. Hoje, a leitura dos irmãos era Provérbios capítulo 12, 13 e 14. São esses 3 capítulos que os irmãos estão imbuídos na leitura. Provérbios 12, Provérbios 13 e Provérbios 14. São 3 capítulos da Bíblia. Qual é o problema, meus irmãos, que eu tenho a resolver esta noite para com vocês? Eu não vou me ater no texto de Provérbios, pela simples razão de que poucas porções do texto de Provérbio dá para se pregar de forma expositiva ou de forma temática. Pela simples razão de que Provérbios não é um livro de começo, meio e fim. Provérbios são provérbios que foram catalogados, de forma que você está lendo um versículo e vai para o segundo versículo e não tem nada a ver com aquilo que o versículo anterior diz. Notaram isso aí, irmãos? De repente o versículo está falando de uma coisa e mete uma outra coisa completamente diferente. Porque não há aqui uma coesão de um texto. O autor não... Existem no livro de Provérbios temas específicos que dá para se trabalhar. Mas são poucas porções que acontece isso. E nós não estamos... Capítulo 12, 13 e 14 não é esse o caso. Então eu quero aproveitar essa dificuldade que eu estou tendo e apresentar aos irmãos um estudo do livro de Provérbios. Então nós vamos meditar nisto para auxiliar vocês no entendimento deste livro. Quando vocês estiverem lendo os mais diversos provérbios, vocês estarão tendo um panorama melhor para a compreensão desses textos. Então esse é o meu propósito esta noite. Já disse aos irmãos que quando nós resolvemos ler um texto, existem algumas perguntas que é necessárias serem feitas para que esse texto seja, de alguma forma, melhor compreendido. Se a gente consegue, antes de ler o texto, responder a essas perguntas, com certeza o Espírito Santo nos encontrará mais preparados para nos iluminar na compreensão desses textos. Desta forma, nós não iremos tropeçar na interpretação dos mesmos. E será muito fácil isso. A iluminação que o Espírito Santo trará sobre a nossa vida será muito simples e nós conseguiremos ler o texto de forma bastante clara. Perguntas como: qual é o estilo literário do texto? Quem escreveu o texto? Qual é o tema central do livro? Qual é o versículo central de todo o livro de Provérbios? Quem, por exemplo, o que nós podemos tirar de proveito do livro de Provérbios? Essas perguntas, se você as tem as respostas de forma anterior, você com certeza saberá interpretar muito bem alguns versículos. Amém, irmãos? Então vamos lá, a primeira pergunta. O livro de Provérbios, qual é, de fato, o gênero literário deste texto? Qual é o gênero literário deste texto? Se os irmãos não sabem, hoje eu vou lhes dizer, a Bíblia ela é dividida em categorias. Prestem atenção que nós temos os 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco. Ali nós temos a Torá. Depois nós temos os livros históricos, que vai desde Josué até que livro, irmãos? Até o livro de Esté. Desde o livro de Josué até o livro de Esté, nós temos os livros históricos. De que se trata os livros históricos? Se trata das narrativas
do povo de Deus, como Deus agiu no tempo e no espaço com um povo determinado. Desta forma, os autores deste livro irão descrever as experiências que eles tiveram através da mão poderosa de Deus. Muitas vezes as histórias não se repetem, a verdade é isso. Histórias não se repetem, existe algo, um princípio muito claro nesses livros. Então, os primeiros 5 livros são os livros do Pentateuco, que a gente pode dividir a lei e sucessivamente. Depois nós temos os livros históricos, e desde o livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão é outra coletânea. Que coletânea é essa? É a coletânea dos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí nós temos uma coletânea de livros que fazem parte da literatura poética dos judeus. Os judeus, eles tinham uma veia poética, e a poesia deles foram conhecidas através desses 5 livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então nós temos o livro de Provérbios dentro deste contexto, dentro da literatura poética dos judeus. E dentro disso, dentro dessa literatura poética, existe a literatura sapiencial. Eu sei que vocês não têm a obrigação nenhuma de saber disso, mas o que é isso? É a literatura de sabedoria. Dentro da literatura poética, a literatura de sabedoria. Era através dessas literaturas que os judeus absorviam aquilo que eles precisavam para lidar com as mais diversas dificuldades do dia a dia. Era lendo essas literaturas que eles aprendiam a agir em determinadas circunstâncias, porque eram literaturas de sabedoria, literatura que lhes ajudavam a entender o tratamento de um homem para com a mulher, o tratamento da esposa para com o esposo, as dificuldades do dia a dia. É o que é conhecido como literatura sapiencial ou literatura de sabedoria. Isso é o gênero literário. Que gênero literário é o livro de Provérbios? É uma literatura de sabedoria. Gênero literário, irmãos, é um estilo proposto pela literatura em questão, e o livro de Provérbios é conhecido por isso, pela literatura sapiencial. Qual é a definição que a gente pode fazer desde já para os irmãos? O que é isso? O que são provérbios? Os provérbios são verdades gerais, fundamentadas na larga experiência da observação. Escute, isso é importante. Talvez você não esteja muito interessado nisso, mas isso é muito importante para o seu aprendizado e para a sua interpretação do livro de Provérbios. O que são provérbios? São verdades gerais, não são verdades pontuais, são verdades gerais, que são observadas na experiência do observador. Tipo assim, nós temos uma experiência de que todas as vezes que alguém passa na rua Rio Araguaia, número 1315, essa pessoa é roubada. Em 199 pessoas são roubadas. Uma não foi. Normalmente, essa experiência leva a sociedade, leva aquela comunidade a aconselhar os outros. Que conselho eu darei ao meu filho? Direi assim: meu filho, quando você for para a casa do irmão Evandro, evite passar na rua Rio Araguaia. Porque se você passar na rua Rio Araguaia, você será roubado.
Vocês estão me entendendo isso, irmãos? Isso é um princípio. Por quê? Porque a experiência comprova isso. 99 das 100 pessoas que passaram por essa rua foram roubados. Por isso, com base nessa experiência, eu irei aconselhar o meu filho, e se o meu filho tiver juízo, ele vai evitar a rua Rio Araguaia. Se ele for lá para a casa do irmão Evandro, ou para a casa do Jardel, ele vai fazer um atalho, ele vai fazer um recuo. Existem outros caminhos que ele deveria tomar até chegar no seu destino apropriado. Isso é, meus irmãos, verdades gerais. Mas não são verdades definitivas. Lembrem-se de que de 100, 99 pessoas foram roubadas. Isso significa que uma não? Isso significa que não é uma verdade absoluta. Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmãos? Isso não é uma verdade absoluta. Ele pode passar e ele não ser, porque ele pode ser, das 99, ele pode ser a 100ª que não foi roubada. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade geral. É uma verdade que foi tomada pela experiência da observação, e então a gente aconselha as pessoas a tomarem certos cuidados com relação a isso. Dito isso, irmãos, esses provérbios são princípios que, em geral, mostram-se verdadeiros. Não são verdades absolutas, mas são princípios verdadeiros, porque eles são tomados na experiência observável. Se observou isso, e a experiência prova que se ele for por aquele caminho, provavelmente ele será assaltado. É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Esses princípios mostram-se verdadeiros e consistem em diretrizes, consistem em princípios. Entretanto, não é garantia. É princípio. São verdades gerais, mas não é garantia. Porque há a probabilidade de um não ser roubado. Os provérbios são preceitos, mas não são promessas. Escute isso, isso é importante. São preceitos, são verdades gerais, são princípios que devem ser observados, mas não podem ser confundidos com promessas. Porque se Deus faz uma promessa, Deus, ele amarra a sua palavra de tal forma que aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Aquilo é uma verdade absoluta. Exemplo, a Bíblia diz que ensina o teu filho, o livro de Provérbios, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Esse é um texto que está no livro de Provérbios, irmãos? Sim ou não? Sim. A pergunta é, Samuel, o grande profeta de Deus, ensinou direitinho os seus filhos? A Bíblia nos parece transparecer que sim. A Bíblia não aponta nenhuma falha no caráter de Samuel ao ponto dele deixar de educar os seus filhos. Mas quem foi os filhos de Samuel? Quem foi os filhos de Samuel? Arão, irmãos. Arão educou direitinho os seus filhos? Sim. Mas como seus filhos se comportaram? Por exemplo, quantos pais na igreja criam os seus filhos no temor do Senhor? Quantos pais apresentam ao seu filho na igreja, faz todos o trâmite direitinho, batiza não, apresenta o seu filho na igreja, traz o seu filho para a escola dominical, todo domingo ele traz, ele vem, cumpre as regras bem direitinho, vem para todos os cultos, faz o culto, toda semana ele faz o culto, como é que chama? Culto doméstico, ele reúne sua família, faz o culto doméstico, não falta o culto. Quando o seu filho chega na idade adulta, o que seu filho faz? Vaza. Mas peraí, a Bíblia não prometeu que se eu
ensinasse o meu filho no caminho em que devesse andar, ele não iria se desviar dele. Ei, Deus, e aí? O Senhor não prometeu isso? O que é que Deus vai dizer lá de cima? Não. Você que não entendeu as coisas. Eu não te... Isso acontece, irmão? Filhos que são criados bem direitinho. Eu não estou falando de pais irresponsáveis, que são a maioria. Que é a maioria. 99% dos casos dos filhos que abandonam a igreja é por causa da irresponsabilidade dos pais. Mas também existem pais piedosos. Eu conheço hoje, na geração que nós estamos vivendo, um pai chamado John Piper, um dos melhores pregadores da atualidade, um pastor riquíssimo na palavra de Deus. Eu admiro aquele homem, mas ele está sofrendo porque o seu filho, ele é pastor de uma das maiores igrejas lá em Igreja Batista nos Estados Unidos, mas ele está sofrendo porque seu filho, depois de velho, resolveu abandonar. E o pior, seu filho resolveu ser ateu. Peraí, mas a Bíblia, o provérbio não disse que se eu ensinasse meu filho no caminho que devesse andar, ele não iria se desviar dele? Não, você entendeu errado. A literatura sapiencial, a literatura de sabedoria, são princípios gerais, que são observáveis. A probabilidade de seu filho, de ele não se desviar, é muito grande. Sim ou não? Sim. Se você ensinar bem direitinho, se você educá-lo no caminho do Senhor, se você mostrá-lo como ele deve proceder, se você for responsável, e um outro pai aqui não é responsável, não educa, não traz à igreja, deixa o filho ao Deus dará, qual é a probabilidade de um desses dois acertar? É desse ou desse? É claro do que foi responsável. É um princípio geral, se você ensinar, isso vai acontecer. A probabilidade dele jamais se desviar é uma verdade. É assim que nós devemos ir ao livro de Provérbios, meus irmãos. É bom a gente saber isso, saber disso, porque ao saber disso seremos livres de cair na esparrela de culpar a Deus por algo que Ele mesmo não prometeu. É isso que nós estamos vendo em várias instituições e em vários ciclos evangélicos. Pessoas que ouviram certas promessas por aí, que Deus não fez essa promessa. Vou dizer lá vai uma. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem crê aqui no Senhor Jesus? Quem crê? Tem alguma coisa errada com essa promessa aí, mano. Isso é uma promessa? Deus fez essa promessa para nós? Porque se Deus fez, tem alguma coisa errada. Porque eu creio piamente no Senhor Jesus. Todo o meu coração é entregue a Ele, mas tem familiares meus que não é salvo, inclusive meu irmão morreu, longe dos caminhos do Senhor. E aí? Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu estou abrindo a mente de vocês para que vocês compreendam o texto, para que vocês não digam o que o texto não está dizendo. Existem coisas que nós achamos que são promessas para nós, mas que na verdade não é. Então quando a gente vai ao livro de Provérbios, para a literatura sapiencial, literatura de sabedoria, a gente aprende com todos esses provérbios que foram catalogados e colocados um atrás do outro, porque eles nos ensinam a caminhar, eles nos ensinam a evitar o perigo. Entretanto, nós não podemos ir a um texto desse achando que estamos diante de uma promessa. Porque se estivermos achando isso, possivelmente a gente vai cair em frustração. Você vai ficar frustrado, muito frustrado. Aí talvez você vai abandonar a igreja, abandonar a Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você interpretou errado, seu pastor interpretou errado, vocês fizeram uma salada com o texto que não deveria fazer. Então, quando a gente faz essa devida pergunta, qual é o gênero literário do texto? Por exemplo, quando a gente vai para a literatura das cartas, o que são cartas? São questões doutrinárias. As cartas dizem assim, faça isso. Ali é um princípio absoluto que nós devemos fazer. Não fazer é pecar contra Deus. É diferente, são literaturas completamente diferentes uma das outras. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Eu acho que isso ajuda vocês. Por exemplo, um outro exemplo. Quando a Bíblia, o próprio texto diz
que uma pessoa preguiçosa ficará pobre. Vocês já leram isso no livro de Provérbios? Quem já leu? O preguiçoso empobrecerá. Esse é o que tem o texto do livro de Provérbios. Mas aquele que trabalha prosperará. Veja, vocês já viram gente preguiçosa rica? Só o que tem, irmão. É preguiçoso e é rico. Peraí, mas o texto não diz que o preguiçoso vai empobrecer? E o trabalhador vai enriquecer? Coitado de vocês, trabalhador. Isso é um princípio geral. Qual é o princípio? Que se aquele que é rico não tomar cuidado com as suas finanças, ela vai embora. Ela vai embora. Se ele não angariar, se ele não trabalhar, se ele não colocar mais riqueza em cima daquilo, um dia vai se acabar. Isso é um princípio. Mas isso não significa que esse princípio vai se concretizar na vida daquele indivíduo. O trabalhador vai enriquecer. Isso é um princípio que, se nós lutarmos dia após dia, a probabilidade disso acontecer é verdadeiro. Mas a probabilidade também de não acontecer, está aí a prova. Vocês são a prova disso. Isso não é princípio absoluto, são princípios gerais. Então isso tudo eu poderia passar a noite todinha lendo provérbios aqui, falando a respeito disso. Mas eu acho que vocês já entenderam. Então, se já tem entendido isso, ao ir a esse texto, vão com esse princípio em mente. Eu estou diante de um princípio geral. Salomão observou como as coisas são, e então trouxe para nós essa experiência para aprendermos a evitar o mal. Eu já respondi a segunda pergunta. Quem foi que escreveu? Não, de Salomão, né? Quem escreveu este livro? Nós temos evidências externas, nós temos evidências internas. Eu vou falar só de uma evidência externa. O que é evidências externas? São aquilo que disseram a respeito de Salomão. Evidências internas, aquilo que o próprio livro diz a respeito de Salomão. Se nós lermos o capítulo 1, leia lá comigo, por favor. Capítulo 1 de Provérbios. Bem rapidinho. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Nós temos 3 coisas sendo ditas aqui. Que quem escreveu este livro foi um rei, que quem escreveu foi alguém chamado, que era filho de Davi, e quem o seu nome era, o próprio texto diz que era Salomão. Então eu não preciso mais de nada. Mas eu vou para uma evidência externa. Além da grande tradição judaica, que eles dizem que de fato quem escreveu esse livro foi Salomão, mas nós temos aqui, irmãos, um texto, lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Abra suas Bíblias, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29. Logo depois de Salomão fazer aquela oração, pedindo sabedoria, Deus dá sabedoria a ele. Olha o que acontece aqui, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Isso aqui é uma hipérbole, viu, irmão? O texto está exagerando mesmo, viu? Sabedoria de Salomão era tão abrangente, tão imensurável como a areia do mar. 30. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta, Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardá, filho de Maol. Sua fama espalhou-se, esses indivíduos aqui, na literatura não escriturística, eles eram grandes sábios da época, viu, irmãos? Então o texto está comparando Salomão a eles e dizendo que Salomão era mais sábio do que eles. Versículo de número 31, parte final. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. 32. Ele compôs 3.000. Aí, tá vendo aí? Veja, o autor sagrado do livro de 1 Reis, que eu acredito que talvez tenha sido Esdras,
testemunhou a respeito de Salomão, dizendo que esse homem tinha uma sabedoria incomparável. E além disso, disse que este homem compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Olha o que ele diz. Salomão descreveu 3.000 provérbios, e continua, esse homem era tão inteligente, que a ciência ainda não existia, a biologia, todas essas coisas, a botânica, nada disso existia. Mas olhe a inteligência desse homem no versículo 33. Descreveu as plantas, é um maluco, ele saía de lugar a lugar, descrevendo as plantas. Vocês já viram como é que um botânico conhece cada planta? Ele sai nas florestas aí, catalogando as plantas. Olha, Salomão fez isso. Descreveu 1.000 provérbios, seus cantos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, deu nome a elas, né? Desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes. Ele estudou os quadrúpedes. O que é quadrúpede, irmão? É, isso aí, animal de 4 patas. Não sei se ele sabia. Ele estudou os quadrúpedes, ele estudou as plantas, foi um botânico esse homem. E quem estuda animal também é o quê, irmão? Não sei não. Deve ser isso aí, biólogo aí. É meio que vocês sabem. Olha só, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Olha só. Tudo quanto foi na natureza, Salomão estudou, pesquisou. Salomão foi alguém meticuloso, catalogando cada coisa e descrevendo cada uma delas. Na observação da natureza e da vivência dos seres humanos, ele começou a enxergar princípios que se repetem, princípios que, se forem observados, simplesmente serve para nós pautar a nossa vida. Por exemplo, lá vai eu dizer um exemplo. Por exemplo, eu me acordo de manhã e lá no horizonte eu começo a ver uma nuvem carregada. A gente pode dizer preta, irmão? Diz que se a gente dizer nuvem preta, não pode dizer não. Uma nuvem carregada. O que a gente diz? Lá vem chuva. A gente diz isso, irmão? Vem chuva? Vem, também pode não vir. Mas a experiência comprova que vai vir chuva. Aí a gente vai trabalhar, a gente sai de quê? Guarda-chuva. Sai de guarda-chuva, porque a gente não quer se molhar. A experiência faz a gente agir dessa forma. Salomão fez isso. Observando a vida, foi catalogando cada coisa e vendo como cada uma se repetia, fazendo com que o ser humano pudesse pautar a sua vida com relação a tudo aquilo. Esse foi um homem extraordinário. Extraordinário. Einstein, Isaac Newton, sei lá quem for, perdi era de lavada para este homem. Então nós estamos vendo aqui gênero literário, que é literatura sapiencial, no sentido de que eu não posso absorver esses textos como promessa, mas como princípios gerais, que eu posso absorvê-lo para evitar em cair em alguma esparrela, em cair em algum problema. Também posso entender que foi Salomão quem escreveu esse texto na sua observação da vida cotidiana. Passamos para a terceira pergunta, a gente faz essa pergunta. Qual é o tema central deste livro? Essa pergunta, meus irmãos, pode ser respondida com uma simples palavra. O tema central do livro de Provérbios, todos vocês sabem. Qual é? Qual é, irmão? O tema, um tema central. Você vê todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Qual é o tema que sempre está sendo falado no livro de Provérbios? Qual é, irmão? Sabedoria. Sabedoria. Em Provérbios, meus irmãos, as palavras sábio e sabedoria são usadas pelo menos 125 vezes. Isso mostra que o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e colocar em prática a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. Esse é o tema
do livro de Provérbios. Aí a gente fica lá em casa, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Isso é errado, irmãos? Não é errado, porque Deus disse que a gente deveria pedir, sim ou não? Sim, lá em Tiago, Deus diz, ó, vocês não têm sabedoria porque vocês não pedem. Então peça sabedoria. Mas peraí, se eu fosse Deus, eu diria para mim mesmo, ô indivíduo, eu já te dei algo, eu já te dei um livro, para tu adquirir sabedoria. Vai ler, vai pesquisar. O livro de Provérbios, irmãos, é exatamente isso. Deus deu sabedoria a Salomão, ele enxergou como que a vida é e como deveria agir nas diversas situações da vida. Isso é sabedoria. O que é sabedoria? É a habilidade de agir com prudência nas diversas circunstâncias da vida. Sabedoria não é conhecimento. Eu posso ter conhecimento, mas não ter sabedoria. As duas coisas são diferentes. Sabedoria é ter a habilidade de saber lidar com as circunstâncias que me cercam. Isso é sabedoria. O irmão é tão sábio. Por quê? Porque aquele irmão sabe lidar com as dificuldades. Ele sabe lidar com os problemas. Isso é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios trata de nos ensinar a lidar com as dificuldades que nós temos. É esse o tema central deste livro, irmãos. Veja como Deus é tão tremendo, irmãos. Deus é muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Porque Deus, preocupado com a gente, nos presenteia com um livro só de sabedoria. Quer sabedoria, irmão? Vai ler o livro de Provérbios. Está lá. Lá está descrito o que você precisa saber para agir nas mais diversas dificuldades da vida. Sim, irmãos, Deus espera que nos esforcemos intelectualmente e que nos dediquemos com seriedade usando o cérebro que nós temos. Deus deu para a gente algo chamado massa cefálica. Você sabia disso? Você sabia que você tem algo chamado massa cefálica dentro da sua cabeça? Sua cabeça não é oca. Você sabia que você tem um cérebro que Deus deu a você para você aprender? Deus não aprende, Deus não tem cérebro, irmãos. Deus não aprende nada. Quem aprende é nós. Então, irmãos, não vamos endemonizar o conhecimento. Nos esforcemos, procuremos nos esmerar no conhecimento, irmãos. O próprio texto do Senhor Jesus Cristo vai sintetizar o mandamento dizendo que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso entendimento. Deus exige que nós cresçamos em sabedoria. Mas a gente gosta de dizer assim, não, esse negócio de estudar, esse negócio de ler, esse negócio de saber as coisas, não, isso aí fica pro pastor. É por isso que você é desse jeito, imaturo. É por isso que você é o que é. É por isso que nós, como igreja, somos o que somos. Mas nós devemos nos esmerar no conhecimento, no estudo da palavra e cumprir aquilo que Pedro disse, que nós, como crentes, sempre devemos estar preparados para explicar às pessoas a nossa fé, para dar razão da fé que nós temos. Nós devemos ser assim, mas infelizmente, irmãos, o crente vê um testemunho de Jeová, fecha as portas. Não deveria ser assim. Bateu na sua porta, entre, quer um cafezinho, sente no sofá, abre sua Bíblia, vamos abrir nossa Bíblia, você vai falar e depois eu vou falar. E tome evangelho nele. Isso deveria ser a nossa atitude. Mas nós deixamos essas coisas para o pastor, para o pregador. Não, meus irmãos. Você tem uma massa cefálica, você tem cérebro, você pode aprender. Então se esmere no estudo das Sagradas Escrituras. Leia o livro de Provérbios, aprenda a lidar com as mais diversas circunstâncias da vida, para que você seja considerado como alguém sábio. É tão bonito, meu irmão, você conviver com alguém sábio. É tão gostoso você vive. Imagina uma mulher sábia vivendo com um homem sábio dentro de casa. Eita, dois sábios juntos. Vai dar onde? Vai dar no céu, irmãos. Vai dar no céu.
Mas dois insensatos dentro de uma casa. Eita, meu Deus! É melhor um bicudo na testa, irmãos. Não tem coisa pior do que dois insensatos dentro de uma casa. Então, corra atrás de sabedoria. Ai, pastor, ela não vai cair de mão dada, não. Bom, parece que Deus não costuma fazer essas coisas, não, né? E não pensa que sabedoria é adquirida por osmose. Então, não adianta você tocar em mim ou tocar em alguém, que isso não vai acontecer. Ai, não, pastor, sua unção não vai passar para mim. Não, irmão, não vai. Não vai. Graças a Deus que não vai. Então, o tema central deste livro é sabedoria. Deus preocupado conosco em nos fazer entender as coisas, nos dá um livro como esse. Qual é o versículo-chave? Eu ouso dizer que o versículo-chave do livro de Provérbios é o versículo 7 do capítulo 1. O que é um versículo-chave? Eu poderia dizer para vocês o seguinte: um versículo-chave é aquilo que é usado para desvendar toda a mensagem de um texto. Você tem palavra-chave, tem capítulo-chave e assim por diante. Existe sempre uma palavra-chave que desvenda a mensagem da frase. Por exemplo, escute, preste atenção nisso. Existe uma frase. Existe uma palavra dentro daquela frase que dá todo o significado àquela frase. Aquilo é a palavra-chave. Existe, por exemplo, irmãos, um versículo-chave que desvenda toda a mensagem de um capítulo. Você está lendo um capítulo? Pode colocar na sua mente que naquele capítulo tem um versículo que todo o capítulo gira em torno dele. Gira em torno dele. Pode colocar isso na sua mente. Como também o versículo que pode ser usado como versículo-chave para entender o que o escritor sagrado está querendo passar. No meu caso, eu acho que é o versículo 7 do capítulo 1. Todo o livro de Provérbios vai girar em torno desse versículo. O temor do Senhor é o princípio, em alguns tem da sabedoria, outros do conhecimento. Eu vou usar a sabedoria, que é sobre ela que a gente está falando. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo desvenda todos os que virão posteriormente. Se alguém tem o temor do Senhor, se alguém teme a Deus de fato e de verdade, o princípio da sabedoria é isso. Dali, para ele ter sabedoria cada vez maior, é um pulo. É um pulo. Agora, se não tiver temor do Senhor, tem insensatez. E insensatez, irmãos, é a pior coisa possível. Eu posso terminar dizendo 3 coisas. A gente tira proveito desse texto, o livro de Provérbios, sabendo que a gente só pode aprender com ele se nós tivermos o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Então não adianta você ler o livro de Provérbios se você não tiver o Espírito Santo. O máximo que você vai fazer é adquirir conhecimento. É só isso. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, se você não foi comprado e lavado com o sangue de Jesus, se você não se converteu aos pés da cruz ainda, se o Espírito Santo não está em você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai acumular poesia. Você vai ser um Machado de Assis. Ai, é bom demais. Mas não adianta de nada. Vai pro inferno do mesmo jeito. Vai só perder tempo. Só perder tempo. Então o Espírito Santo desvenda os nossos olhos para a gente ser iluminado pelo texto. Então a única forma da gente tirar proveito do livro de Provérbios é ter o Espírito Santo. Então se você tem o Espírito Santo, que eu acredito que você tem, você já foi regenerado pelo Espírito. Então quando você for ler esses textos, dobre primeiro os seus joelhos e diga: Espírito Santo, tu mora na minha vida, eu sei disso. O Senhor Jesus prometeu que tu mora na minha vida e eu creio nisso. Então ilumina meus olhos, abre os meus olhos para me entender esse princípio. Depois, olhe no texto, irmãos. Vá ler o texto. Que o Espírito Santo se encarregará de ajudar você com certeza. Segundo, você terá bom proveito desse texto se você tiver um espírito submisso. O significado da palavra disciplina, que é outra palavra que ocorre costumeiramente nesse texto, é a obediência a regras. O livro de Provérbios ensina como somente através da obediência, que é a disciplina, os homens alcançarão a sabedoria necessária para o dia a dia. Se você não tiver disciplina, não adianta. Não adianta. A pior coisa
Pior coisa que acontece com os crentes é que eles são indisciplinados. Leitura bíblica. Ai, começa, aí depois abandona. Promessa no final do ano. Eita, começa a fazer promessa no final do ano. Vou emagrecer. Aí começa a fazer dieta na primeira semana, depois abandona, porque são indisciplinados. Então, se você não tiver disciplina, você não vai aprender com esse texto. Você não vai aprender com esse texto. Porque esse texto vai ensinando você a fazer determinadas coisas. Faça assim, faça assim, faça assim, faça... evita aqui. E o que é que você tem que fazer? Se submeter. É assim. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. O que você tem que fazer? Ir lá e ver a formiga, irmão? Não, você tem que ir e trabalhar. Não tem trabalho. Tem não, pastor? Tem. Pega um carrinho e vai caçar lata, vai comprar litro. Isso eu não vou fazer. Você é preguiçoso. E é isso. Me desculpe, irmão, por favor. Mas é isso mesmo, você é um preguiçoso. Segundo o provérbio diz, o preguiçoso diz, não vou abrir a porta, porque lá na frente dela tem um leão. O que o texto está querendo dizer? Que o preguiçoso inventa todo tipo de desculpa para sair de casa e trabalhar. Para ele o leão está lá esperando ele. É um preguiçoso. Não tem disciplina. Não tem disciplina. Se você não tiver disciplina, nem adianta você ir a esse texto. Você não vai aprender com ele. Não adianta. Não adianta, irmãos. Infelizmente, essa é uma verdade. E, para terminar, ir ao texto como se não houvesse mais nada importante. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 1. Termino. Olha só. Depois de reconhecer que o Espírito Santo está em você e que ele está lhe ensinando, depois de colocar na sua cabeça que você tem que ser disciplinado. Terceiro, você tem que ir a esse texto como se fosse um faminto indo ao prato de comida. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Como é que se busca um tesouro escondido, irmãos? Cavando. Um tesouro escondido é a melhor coisa que alguém pode encontrar. Não há nada melhor do que isso. Então, como é que nós temos que ir a esse texto? Como se não houvesse nada mais importante do que esse texto. Você só pode tirar proveito do texto de Provérbio se você reconhecer que só o Espírito Santo pode te iluminar. Se você se determinar a ter disciplina na sua vida. E se você procurar esse texto como se fosse a melhor coisa da sua vida. É essa a palavra dessa noite, é essa a introdução, que vocês possam ser abençoados.